Boa tarde a todo mundo. A gente vai iniciar mais uma live agora. Hoje é num dia e num horário não tão comum pra gente, mas por um motivo muito especial, né? Então hoje vai ser nossa primeira live com alguém internacional, né? A gente vai entrevistar a Joana, lá de Lisboa. Então, por isso a gente achou essa alternativa, né? Por conta do fuso horário, para ela conseguir participar. Boa tarde, tudo bem? Então, a Joana, ela é mãe de 2 filhos. Ela estudou e utiliza, né, o método Montessori na casa, na família dela, e vai dividir aqui com a gente como que tem sido, né, essa caminhada. Então, vamos só esperar ela entrar aqui e aí a gente já começa. Para conhecer ela um pouquinho melhor, eu peço para ela se apresentar. Vamos ver se ela conseguiu. Oi, Bruna. Tudo bem? Dia de chuva aí também? A Joana já tá aqui, eu vou convidá-la aqui. Aqui o tempo tá ruim também. Não tá chovendo, mas tá bem fechado. Olá, Oi, Joana. Tudo tudo bem? bem? Consegue ouvir Tudo bem? bem também. Me escuta bem? Oi? Ih, o vídeo dela tá travando pra mim. Olá? Oi, agora acho que voltou, tava Não. travando. Ok, deixe-me ver se eu tenho. É que eu não estou em casa, estou em casa da Tá, minha irmã entendi. e estava a ver só aqui se a internet estava com boa ligação. Eu acho que está. Ouvem-me bem? Tô te ouvindo. A imagem tá um pouquinho ruim, mas acho que dá pra te ouvir bem. Ok, deixe-me ver se. E agora travou. É, ela tá com o Henrique, o bebezinho. Vamos ver se dá pra voltar, senão eu tiro e coloco ela de novo. Oi? Acho que agora vai. Agora acho que vai ficar bom. Ok, Tá melhor, espero agora sim. que sim. Ok, perfeito. Agora sim. Um prazer Pronto. te ter aqui. Um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada. Seja Para muito mim também é um prazer, bem-vinda. obrigada. Obrigada por Obrigada. aceitar o nosso convite, por dividir com a gente um pouquinho do seu Não. conhecimento e um pouquinho de como é seu dia a dia, né? Aplicando Montessori na sua família e na sua casa. Ih, travou aqui pra mim de novo. Vamos ver. Tava tão bom. Oi, Acho que tá voltando. a ligação Oi, voltou. está difícil. Mas é engraçado que eu. Ah, ok. Eu tenho aqui indicação de ligação fraca, sim. Só se eu tentar encontrar algum sítio aqui onde Ó, consiga agora tá ouvir bom de melhor. novo. Aqui, agora tá bom de Já. novo. Ok, então vamos manter assim, se calhar. Ou então vou aqui para. Deixa-me só ver aqui Quer tentar? Pode ir. se consigo aqui melhor conexão. Tá bom. Pra você ficar confortável Vamos também, né? Fica aqui. em pé aí. Sim. Assim, tá bom? Tá bom aí. Pronto, então perfeito. Acho que assim até consigo. Vou tentar pôr aqui. Deixa-me ver assim. Não, aqui também não fica. Porque assim consigo estar. Não, tem mesmo que ser assim. Ok, tudo bem. Tudo bem. É o exercício do dia, né? Exato, exato. Assim até estou bem, estou em pé, vou embalando o Henrique, ele está aqui na horinha da última sesta, por isso ficamos Ai, bem assim. fofinho. Então tá bom. Então Pronto. vamos começar, para também não te atrapalhar muito aí. Eu queria pedir para Não, não, você não atrapalha nada.
Queria pedir para você se apresentar, né? Falar pra gente quem que é a Joana e como que Montessori entrou na sua vida. Olha, então, eu sou a Joana, é, sou mãe do Henrique, que tem 7 meses, sou mãe do Vicente. Montessori entrou na minha vida há cerca de 4 anos. Quando pensei em ter filhos, assim muito por alto, quando pensámos nessa possibilidade, a verdade é que sempre nos questionamos do que é que teríamos que fazer para que a parentalidade corresse da melhor forma. Sempre me questionei eu própria porque é que em algumas famílias tudo corre perfeitamente bem, em outras famílias parece que tudo é mais difícil, porque é que algumas crianças agem de uma maneira, outras de outra. Sempre quis saber um pouco mais. E essa curiosidade levou a que pesquisasse sobre o que é uma criança. Como é que se desenvolve uma criança? O que é que a ciência nos diz sobre isso? E na altura, lembro-me perfeitamente de seguir uma vlogger, que se calhar até conhece, a Flávia Kalina, e de olhar por exemplo dela de parentalidade e pensar, uau, as coisas resultam nesta casa, pelo menos é o que aparenta. Eu olho para estas crianças, parecem-me equilibradas, parecem crianças calmas, felizes. E o que é que aqui funciona que em muitos outros lares não funciona? E ela, a dada altura, falou sobre o método Montessori. Eu fui pesquisar o que era o método Montessori. Isto, antes de ter filhos, só pensava que poderia vir a ter filhos mais tarde. E fui à procura de mais informação. Meu Deus, fez-me todo o sentido. Quer dizer, não era uma teoria. Não era só uma teoria. Portanto, o método Montessori não é mais do que ciência, não é mais do que olhar para a criança e perceber o que é que a criança é. É tão somente isso. Fez-me todo o sentido, as ideias fizeram-me sentido. A aplicação do método também me pareceu coerente. E fui à procura de mais e mais informação. Na altura estava a viajar por vários países do mundo e fui conseguindo arranjar a bibliografia que era mais rara, encontrar cá. Fui juntando várias bibliografias, fui lendo. Depois comecei a fazer alguma formação sempre online. Depois houve a possibilidade de fazer formação com o Gabriel Salomão aqui em Portugal, presencial. Foi fantástica mesmo, ele é fantástico. E há cerca de 1 ano e meio aproveitei a possibilidade de tirar a formação de assistente Montessori do 0 aos 3 anos, aproveitando uma vinda da Patrícia Wallner a Portugal. Justamente para o efeito, consegui ter vaga e desde então tenho o grau de assistente Montessori dos 0 aos 3 anos, sendo que a minha intenção não é trabalhar na área com outras crianças, é aplicar o método em casa. Portanto, é muito virado para dentro, para a família. É a minha principal intenção com esta formação e com a página no Instagram, é mais motivar outros pais a olharem para os filhos e para as crianças de outra forma, para invertermos aqui um ciclo de preconceitos, de ideias erradas que têm vindo a existir nos últimos séculos. Já disse sempre. Só agora que começar a falar de alguns assuntos, não sei se me consigo ouvir bem com o Henrique aqui ao mesmo tempo. É isto. Oi, Henrique. Pronto. Olá! Oi! Olha, Quer participar da nossa live? Ai, que lindo! Queres participar, Henrique? Sim! Estão falando de mim, né? Exato, exatamente. E pronto, a ideia é mostrar que pode haver um olhar diferente sobre a criança e que os efeitos a curto prazo, a médio e a longo prazo são gigantes. Gigantes mesmo. É isso mesmo. Boa tarde a todo mundo que está chegando aí. A gente acabou de começar. E eu acho que o que você falou é muito verdade. Assim, eu acho que existe grande preconceito, mas por conta de desconhecimento. Né? Porque depois que você começa a conhecer essa pedagogia, eu, pelo menos, estava até comentando com minha cunhada esses dias que
Eu acho que é até mais fácil de lidar com a criança do que do método antigo, De que é tipo todo. uma briga, sabe? Sempre bater de frente, é aquele estresse. Então, É quando você verdade. conhece Montessori, eu acho que é agradável para os dois lados, né? Para a criança Sem e para o dúvida, exatamente. Exatamente. Nem mais. e assim, é tão vasto, né? Ele é aplicado desde os brinquedos e montagem da casa, e tem muitos Uhum. conceitos envolvidos. Como que, nas suas Sim. palavras, você definiria esse estilo de vida do Uhum. Montessori? Eu sei que já falou um pouquinho, mas o que é Montessori para você, para Sim. Joana? Olha, eu às vezes nem gosto de referir o nome Montessori quando estamos assim em conversas mais informais e quando a pessoa não está muito por dentro do assunto, porque parece que estamos a falar de mais uma moda, mais uma teoria, não é nada disso. Montessori não é mais do que olhar para a criança, observar a criança, conhecer os estadios de desenvolvimento que ele está que ela passa e agir de acordo com isso. Ou seja, a criança colocamos-la no centro da aprendizagem, neste caso, e da educação, e tudo lhe é oferecido consoante as necessidades dela. Portanto, há aqui um desenvolvimento espontâneo da criança. É ela que procura a informação, é a criança que procura o conhecimento e o desenvolvimento dela própria, e não somos nós que obrigamos a que esse conhecimento no fundo, a empanturramos com essa informação. O que é que acontece? Nós precisamos de perceber como é que acontece o desenvolvimento da criança, o que é comum numa determinada idade, e a partir daí basta observarmos o fio de tempo à frente e nós já sabemos o que é que vamos ter que oferecer, oferecemos as condições para que o desenvolvimento aconteça. Só isso. O nosso papel é apenas ser conhecedores, ter informação e oferecer as condições. Depois, o resto do conhecimento, o resto do desenvolvimento dela, dá-se de forma espontânea. É ela que procura, são os interesses dela que a movem. O método Montessori é isto. É observar a criança. Portanto, nós podemos falar em princípios, podemos falar em períodos científicos, claro, isto tudo faz parte do método, mas isto torna um método, assim, aos olhos de quem chega de repente, como algo muito teórico, como mais uma filosofia, que não é nada. Isto não passa de ciência. Desculpa, eu estou a tentar dar de mamar ao mesmo tempo. Cá está a ver aqui uma procura. Fique à vontade. Aí, já está, já está. Portanto, o método Montessori é isto. No fundo, é o centro do desenvolvimento e do conhecimento de ser a criança. Uma vez que a colocamos neste papel mais ativo, basta observá-la e, de acordo com a informação que nós temos sobre os períodos sensíveis, sobre os planos de desenvolvimento que a Montessori esquematizou com base em observações que fez durante muitos anos, sabemos o que é que lhe devemos de oferecer e sabemos o que esperar dela. Muito resumidamente é isto. Daria horas de conversa. Exato. Só esta coisa daria horas de conversa. Isso é um problema, né? Porque é tanta informação que a gente precisaria de uma live para cada tema que tem dentro, assim, para cada situação. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, é verdade. É verdade, a nossa sim. ideia é falar em linhas gerais mesmo, e aí aqueles que interessam, né, que acham que se enquadra na sua família, tem que buscar mesmo, não tem jeito, é um aprendizado diário. É assim. Isso. Podemos falar para sermos um pouco mais objetivos, para não parecer que fica tudo assim muito no ar, em 3 pilares fundamentais em Montessori. Assim, muito, muito geral. Criança equilibrada, adulto preparado e ambiente preparado. Portanto, nós preparamos o ambiente de acordo com o desenvolvimento e com os interesses da criança. Nós preparamos enquanto adultos. Esta parte do adulto é muito descurada no método. Eu noto que as pessoas preocupam-se muito com as atividades que hão de aplicar com a criança, como preparar a casa, mas a preparação do adulto é tão importante e isto faz antes da criança nascer. Esta preparação do adulto é algo muito... é quase desde a pré-conceição. Portanto, nós preparamos enquanto adulto, preparamos o ambiente e daí tentamos gerar uma criança equilibrada. São pilares fundamentais, digamos assim.
É isso mesmo. A Lívia comentou aqui que Montessori lembra empatia, né? Se colocar no lugar do outro, do filho. E acho que além Nem disso mais. é também entender que ele é um filho, é uma criança, não é um outro adulto, né? Então ele vai passar por Exato. diversas fases, uma diferente da outra, que faz Uhum. parte do desenvolvimento dele. Então é o Exatamente. adulto E entender por um isso. lado, exatamente, por um lado é uma criança e é diferente do adulto, e por isso temos que esperar dela coisas diferentes do que esperamos dos adultos. Por outro lado, não é por ser criança que merece menos respeito, não é por ser Exato. criança que temos que lidar com ela de uma forma autoritária, como na educação tradicional se pensa que é preciso ser autoritário para ter respeito. Meu Deus, nada disso. Nós precisamos de respeitar para mostrar o que é o respeito. Não precisamos de ser autoritários e tiranos para ensinar o que é respeito. Nós assim não estamos a ensinar o que é respeito, estamos a ensinar o que é medo. E uma sociedade movida pelo medo, se calhar não funciona. É isso. Ou se funcionar, alguém sai infeliz disto, não é? Eu acho. É isso mesmo. E a criança aprende pelo exemplo, né? Então, se a gente dá um exemplo diferente daquilo que a Exatamente. gente espera dela, não tem o que esperar diferente. Exatamente. Isso mesmo, exatamente. É mesmo isso. Chegou uma pergunta aqui da Mariana. A Uhum. quarentena forçada ajudou mais pais e filhos a estarem mais alinhados com o método? O que você acha? Olha, diria que se calhar ajudou alguns, os que estão predispostos a. É preciso estar predisposto. É algo que, quer queiramos, quer não, dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho no imediato. Porque nós temos mesmo que nos dedicar aos nossos filhos. Não é ter filhos e depois logo se vê. Não. A parentalidade é uma responsabilidade tão grande que se assumirmos que vai dar trabalho, mas que vai ter resultados, nós dedicamos com todo o gosto. E sim, aí a quarentena vai ajudar, porque alguns pais, pelo facto de terem estado em layoff, ou pelo facto dos filhos estarem em casa e terem sido obrigados a ficar em casa de alguma forma, acabaram por ter mais disponibilidade para eles. E aí sim, se calhar melhorou. Não digo com isto que não tenha sido um desafio, claro que é um desafio estar com uma criança em casa e quanto mais a criança cresce e se aproxima, sei lá, dos 2, 3 anos, mais dá trabalho. Mas pronto, para estes pais predispostos, sim. Para pais que se calhar não se prepararam para a parentalidade ou não tinham expectativas reais do que era a parentalidade, se calhar aí foi mais difícil ainda do que a vida normal sem pandemia, diria eu. Mas aquilo pelo qual eu me esforço, e a minha página serve justamente para isso, é para fazer com que algumas mentes se despertem para esta questão da parentalidade mais consciente, mais positiva, e para esta questão do respeito pela criança. Portanto, espero que para muitos pais tenha sido uma oportunidade, como se calhar não vamos ter outra nesta vida. Há coisas más que acabam por gerar coisas boas e a pandemia fez isso. Espero que tenham aproveitado para isso, muitos pais. Eu posso falar por mim. Eu usei isso como Uhum, uma oportunidade mesmo, né? Minha filha tem 2 anos e exato. 4 meses agora. Estou trabalhando em casa Uhum, desde março. E foi um exato, presente. Apesar de ser um motivo muito ruim, foi quando eu consegui exato, realmente acompanhar muito de perto, conhecer mais minha filha. exato. E ela passou Exatamente. pelos terrible twos nesse período. Foi Exato. muito Também suado. nós. Isso mesmo. Bem, Foi um momento connosco de foi igual. repensar mesmo. Isso mesmo, exatamente. Às vezes é bom, às vezes estes testes fazem-nos bem e obrigam-nos mesmo a repensar aquilo que fazemos enquanto pais. Connosco aconteceu a mesma coisa. No dia em que eu cheguei à casa da maternidade com o Henrique, foi exatamente o dia em que tive a notícia de que o Colégio do Vicente não ia abrir mais. Nossa. E eu lembro-me de entrar em casa com o Henrique e pensar, meu Deus, agora não só tenho o Henrique, como o Vicente também vai estar em casa o tempo inteiro. Estava a 1 mês e tal de fazer 2 anos, justamente nos 2 anos. Pensei, não vou ser capaz de me manter sã no meio disto tudo, mas lá está, repensando as nossas rotinas, repensando uma forma de viver, é uma oportunidade e ainda bem que a tivemos. Foi muito bom, foi mesmo muito bom.
Difícil. Investir. Atenção. É Difícil, difícil. mas bom. É difícil. Sim, A sim. Filipa comentou Claro. aqui que dá trabalho mesmo, mas que se não é para isso que a gente tem filhos, né? Mas eu acho que é o que você comentou. Tem pessoas que realmente não Uhum. têm a noção desse trabalho só ali no dia a dia, na hora que tá com o filho no braço e fala, meu Deus, o que que eu faço? Sim. Daí ser tão importante o trabalho antes de ter filhos. Porque nós, ainda hoje estava a falar disso com uma amiga minha, que é doula, a Catarina Gaspar. Ela trabalha muito com casais na pré-conceição. E isto é um trabalho que, se calhar há uns tempos atrás, eu nem sabia que existia, mas faz todo sentido. Nós, antes de termos filhos, temos que perceber porque é que estamos a querer ter filhos. Porquê? Porque é normal ter filhos? Porque toda a gente tem, porque as amigas têm. Isto não pode ser suficiente para nós termos filhos. Porque daí o que é que vem? Vem uma expectativa que não está a ser criada da forma certa e depois as coisas são muito mais difíceis e depois porque é que algumas crianças têm comportamentos mais desviantes, porque é que algumas coisas acontecem? Acontecem muitas vezes por isso, porque houve uma não preparação destes pais para a realidade que é ter um filho e para a responsabilidade. Não é só responsabilidade financeira nem física, é a responsabilidade emocional que é ter um filho. E estas perguntas têm que ser feitas, autoperguntas têm que ser feitas com muita sinceridade e com muita clareza. Eu acho que, enfim, temos que trabalhar mais nisso. Acho que há um trabalho de pré-conceição muito importante que tem que ser incentivado nos casais e nas mães. Muito especial. Tem uma pedagoga aqui no Brasil, é a Isa Minatel, não Uhum. sei se você conhece. Mas Uhum. ela que fala assim, Não, pai e mãe tem que estudar para ser pai e mãe. Não adianta achar que vai é ter o filho verdade. e já sabe tudo, É né? Ela tem verdade. muita razão. Sim. Quer dizer, parece que há algum estigma com quem estuda para ser pai. Não é estudar do género para criar um robô, não tem nada a ver com isso. É o estudar para saber como é que eu me preparo, não é? Para Desafio. criar um filho exato, que vem a este mundo com um propósito, não é? Não ter filhos por ter. E o que é que aconteceu? Resolvermos questões que temos connosco mesmos. O que é que foi a minha infância? O que é que me pode limitar na minha ação como pai ou mãe? Isto tem que ser trabalhado para nós conseguirmos depois potencializar também o que melhor o nosso filho pode desenvolver nele. Diria. Isto é um trabalho que tem que ser feito. E Montessori também é isto. Montessori fala disto, fala do embrião espiritual muito antes de falar nas atividades que aplicamos com crianças quando elas já nascem. Portanto, há todo este trabalho que pode e deve ser feito. Portanto, se quisermos falar de Montessori bem lá desde a raiz, temos que falar sobre isto. Por isso é que por isso é que não é fácil falar de Montessori em pouco tempo. É, Podemos falar da prática Montessori. Agora, como viver Montessori é difícil. é abrangente, sim, 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 É exatamente. verdade. A Lívia levantou um ponto que até era uma pergunta minha, inclusive pessoal, Uhum, que como é uhum. possível evitar o não no vocabulário de uma mãe? Como você faz isso? Olha, sim, olha, é um treino mesmo. E é bastante difícil no início, porque nós vivemos numa sociedade que culturalmente usa ou não para lidar com crianças. A nossa relação com as crianças é muito focada em não, damos indicações e criamos negações na vida delas, muitas. O que é que nós podemos fazer para substituir esses nãos? Desculpem, está tudo bem. Tá. Primeiro, perceber o que é que o não indica à criança. Indica à criança o que é que ela não pode fazer, certo? Naquele momento. E é só. O que é que isto ensina à criança? Não ensina o porquê, nem ensina o que é que ela pode fazer em vez de fazer aquilo. Portanto, não estamos a ensinar a ação, estamos a ensinar a ação que não pode fazer. Então, se treinarmos para substituir aquele não por algo que a criança pode fazer, dou um exemplo, isto está sempre a acontecer em nossa casa. O Vicente põe-se em pé no sofá. Em vez de dizermos não podemos estar de pé no sofá, nós dizemos no sofá estamos sentados ou de joelhos.
Ou seja, estamos a dizer-lhe o que é que ele pode fazer. Tornamos algo negativo em algo positivo. E então, se lhe pudermos dar duas opções de ação para aquilo que ele está a fazer, sentados ou de joelhos, perfeito. Ele vai ter por onde decidir. Para uma criança de 2 anos que ainda está a perceber o espaço dela, ainda quer ter a sua posição vincada, isto é muito importante, que ela sente que dentro daquilo que pode fazer há opções. E ela ainda escolhe. Portanto, ou está de joelhos, ou está sentado. Para isto, para todas as situações, tentamos fazer isto, indicar o que é que pode fazer. E assim é muito mais fácil para a criança ver as suas ações guiadas. Agora, guardamos o não, claro, o não existe. Mas se calhar, se o guardarmos para aquelas situações em que ela se põe em risco, em que põe em risco outra pessoa, em que pode estragar alguma coisa de forma séria, se calhar ela aí vai ouvir o não de outra maneira. Agora, se estamos a encher a vida de uma criança de nãos, o que é que ela vai tentar fazer? Ela quer escapes. Criamos aquelas crianças que a todo momento estão a tentar fazer algum disparate, sempre à espera de ser apanhadas. E faz isto e tenta fazer aquilo. Andamos sempre nisto. E é uma criança que não tem espaço. Não consegue ser livre, não consegue ser autónoma. Isto depois bate muito naquela questão de como é que nós promovemos a autonomia e a independência na criança. Não é enchendo a criança de não pode, não faz isto, faz aquilo. A criança e não tem espaço para perceber onde é que está o limite das suas ações, porque tudo são limites. Portanto, se nós demos algum espaço e criarmos alguns limites, poucos, mas muito precisos, a criança tem um grande espaço para desenvolver a sua própria autonomia, a sua própria independência, porque tem oportunidade para isso. Uhum. É um exercício mesmo. Eu só percebo que eu treino. Que eu não poderia fazer isso quando eu já falei. Nossa, como eu falo não, eu falo muito não. É um treino, realmente. Eu também falava, sim, tem que ser algo, como nós não fomos habituados a isso, se queremos fazer diferente, tem que ser algo muito consciente, como muita coisa na parentalidade tem que ser consciente, porque não foi assim que fizeram connosco. Então temos de estar a todo momento a pensar, tem que ser. E depois, com o tempo, acaba por ser algo muito mais natural, muito mais fluido. Eu sinto isso. Depois de 2 anos e meio a tentar treinar isso, já me sai com alguma facilidade. E lá está. O que é que eu sinto? Desculpa, ia só dizer, o que é que eu sinto? Quando é não, há mesmo ali um clique, ok, isto foi não. E aí, sim, há uma reação diferente daquela que conseguimos com as outras estratégias. E é isso que é importante. Quando há algo realmente grave ou algo que o coloca realmente em risco, eu percebo que não é, ok, parar. Por exemplo, vou pôr a mão ao pé do forno e o forno está quente. Não, Vicente. E ele sabe que aquilo não é, ok, para. Pronto. Guardamos o não para essas situações e vão ser muitas. E são muitas ainda assim. Eles estão explorando o tempo inteiro. Exato, é isso. E colocam-se em risco muitas vezes. Pronto, aí avaliamos o risco. Mais vale dar autonomia e dar independência naquele momento e, no fundo, fazer algo positivo para o desenvolvimento deles ou quebrar aquela ação porque o risco é muito grande. Temos de estar sempre a avaliar riscos. Eu acho que há riscos. Ainda no outro dia os meus pais estavam em minha casa e já não sei o que é que aconteceu, que eles nos disseram assim, vocês são muito descontraídos. E eu estava a dizer-lhes, temos que medir o risco. Eles vão correr riscos a vida toda. Pode-se magoar a fazer algo que é importante para o desenvolvimento dele. Por exemplo, para o desenvolvimento físico dele. Será que se pode magoar muito? Se puder magoar muito, ok, paramos. Se puder magoar um pouco, se calhar vale a pena tentar. Se magoar, foi só um pouco, não faz mal. Mas damos-lhe esse espaço. Avaliamos o risco a todo momento. Legal. E aproveitando essa pergunta, como que você faz para incentivar a autonomia deles em cada fase? Assim, se você dar um exemplo, por exemplo? Sim, olha, primeiro que tudo, prepara o ambiente. Isso é logo o essencial. Portanto, se eu quero que o meu filho tenha autonomia de movimentos e se torne independente e experimente as coisas sem correr riscos, eu preparo o quarto dele de forma que, quando ele anda no quarto dele, a fazer o que quer que seja, não se magoe seriamente, nem corra qualquer risco. Se pudermos estender isto à casa toda, perfeito. Não são assim tantas mudanças, são algumas. Por exemplo, tirar do alcance dele tudo aquilo que pode ser um risco para ele. Por exemplo, na nossa cozinha, ele chega às gavetas todas, menos a uma, ao fundo da gaveta de cima. Nós
em todas as alturas a que ele chega, não temos utensílios perigosos. Colocamos os utensílios perigosos no fundo da gaveta à qual ele não chega. Portanto, preparamos a casa desta forma e só pelo facto da casa estar preparada desta forma nós já conseguimos que nós estejamos que andar sempre em cima dele, para ele não se magoar. Logo aí ele tem espaço para estar, sem um adulto constantemente em cima dele a dizer o que é que ele pode ou não pode fazer. Depois, como é que promove mais autonomia? Tendo espaço, aceitando erros. Aceitando erros por tentativas e tentativas que saíram falhadas, mas tentativas de fazer algo positivo. Tentativas de usar um copo de vidro e o copo de vidro partisse. É completamente aceitável, quer dizer, não castrando a criança cada vez que algo é partido ou que acontece um acidente esse que adveio de tentativas de fazer algo positivo para o desenvolvimento dele. Assim, dessa forma a criança não pensa que não vale a pena tentar porque vai ouvir da mãe ou do pai. O Gabriel falou na formação dele, fala sempre de algo que é um exemplo que eu dou, não é meu, é dele, mas é perfeito, que é quando o nosso filho está a fazer algo interessante para o desenvolvimento dele e acontece um acidente, ou partir algo, nós devemos agir, respirar, porque a ideia é logo ficar zangado, não é? Respirar e imaginar que o nosso filho é o nosso melhor amigo. E tratar o nosso filho como trataríamos o nosso melhor amigo se esse nosso melhor amigo tivesse deixado de cair aquele copo ou aquele prato ou o que quer que seja. Se calhar aí estamos a tratar a criança como ela devia ser sempre tratada, não é? E ela sente que vale a pena tentar porque mesmo que tente e alguma coisa corra mal, não vai acontecer nada, está tudo bem. O importante é a conduta, é o princípio com que alguma coisa acontece, não é a coisa que acontece. Porque muitas vezes nós, ao ficarmos zangados com as coisas que acontecem, com objetos que partem, parece que estamos a dar mais importância àqueles objetos do que ao desenvolvimento dos nossos filhos. Temos que fazer esta avaliação. O que é realmente importante? O copo ou ele ter tentado? E temos que dar essa hipótese. Isto sim promove a autonomia das crianças. Lá está o ambiente preparado e um adulto que esteja preparado para lidar com a criança de uma forma positiva. A gente está educando um ser humano, né? A gente não pode sempre acabar escolhendo um caminho que a gente acha mais fácil naquele momento, que é não recolher o caco de vidro que ele quebrou, né? Então, a gente tem sempre que focar naquilo que a gente quer ensinar. Exatamente. Nós temos a nossa tendência inata, possivelmente, é agir de igual forma como agiam connosco quando nós éramos crianças, não é? E isto é um ciclo que nós temos que quebrar. Uma criança merece muito mais respeito do que aquele que tem vindo a ter ao longo do tempo nas nossas culturas. É isso mesmo. A Filipa comentou que quando acontece lá com ela, o filho de 2 anos e meio fala: mamãe, não faz mal, eu ajudo a limpar. Exatamente. É nessa hora que compensa, né? Exatamente. E se nós mostrarmos que está tudo bem, que nós ajudamos a limpar, ele vai ser o primeiro a agir de igual forma quando isso acontecer a outra pessoa ou com ele próprio. Portanto, ele vai ter aquela atitude proativa de resolver o problema. Se pudermos dizer resolver a questão e nem lhe chamar problema, perfeito, porque não há problema nenhum. É só um copo, é só um prato. É isso aí. E cada criança acaba tendo sua personalidade, né? Aqui mesmo a Laís, ela é bem diferente. Ai, carinha dele, tá quase dormindo. Tá muito interessado em perceber o que é que se passa aqui. Ele tá curtindo essa live. É verdade. Dormir não vale a pena. Tá aprendendo também. Cada criança tem sua personalidade, né? A Laís mesmo, ela é bem diferente de mim em muitos pontos. E eu só tenho ela, né? Você com 2 filhos, você percebe que você conseguiu aplicar a mesma linha com os 2? Você percebe uma diferença na evolução e no desenvolvimento deles? Ou eles seguiram exatamente igual? Olha, a linha é a mesma. A partir do momento que nós aceitamos que a linha de Montessori é olhar para cada criança como ser único que ela é e oferecer àquela criança o que ela precisa naquele momento, as diferenças de desenvolvimento acabam por ser normais, porque eles são únicos, não é?
Portanto, a forma de chegar a cada um deles é diferente. E está tudo certo com isso. Eu noto diferenças, sim, noto diferenças neles. Algumas muito óbvias, por exemplo, o Vicente, coisas práticas, aos 4, 5 meses, pegava no alimento e queria comer sozinho e comia. O Henrique, com 7 meses e meio, não quer comer. Não quer comer nada. Não, põe um bocadinho de banana na boca, não quer mais. Portanto, isto são diferenças, mas tudo bem, eles são únicos. Qual é a linha Montessori aqui? Perfeito. O Vicente queria comer, eu oferecia comida. O Henrique não quer comer, eu não ofereço comida se ele não quiser. Portanto, aqui a linha é sempre o respeito pelo desenvolvimento da criança. Sempre. Cada um tem o seu, né? E o Exato, seu... para tudo. E quanto ao seu marido, como é que foi? Ele também estudou desde o início junto com você? Como funciona a dinâmica entre vocês na educação dos filhos? Sim. Oi, desculpa. Aqui o gato que se assustou. Olha, o meu marido, sim, a partir do momento que eu conheci o método e soube um pouco mais, também leu logo um livro que foi dos primeiros que nós lemos, que é o Montessori from the Start. Sempre lhe fez sentido a ele também. Temos de estar, ele também sempre foi uma pessoa muito aberta a querer saber mais sobre educação. Ele foi a primeira pessoa que se questionou de uma forma que eu nunca tinha ouvido acerca do objetivo em ter filhos. Portanto, quando ele próprio, para ele, se questiona do porquê de querer ter filhos, a partir daí tudo é muito mais fácil. Portanto, eu fui falando sobre as questões de método Montessori e ele, claro que faz sentido. Faz sentido criar um ser humano para este mundo com um propósito, que ele próprio consiga encontrar no futuro dele um propósito para a existência dele e que faça diferença no mundo. Que a passagem dele para este mundo traga algo de bom ao mundo e que lhe traga também felicidade e realização a ele. É aquilo que o meu marido também queria para os nossos filhos e que se alinha completamente com os valores de Montessori. Portanto, a partir daí, ele fez-lhe sentido, ele fez uma formação um pouco menos extensa do que eu fiz, mas que foi importante para ele também. Estamos sempre a falar sobre os assuntos. Claro que não concordamos em tudo, muitas vezes, ou que não estamos a 100% a todo momento os dois, mas depois, entre os dois, também nos alinhamos de outra forma, depois falando mais tarde sobre o assunto, ou mesmo no momento, quando você percebe que não devia ter feito isto, porque há um olhar do outro, tipo, cuidado aí. Portanto, acabamos por nos alinhar em traços gerais. Essa consciência é importante, né? Às vezes a gente faz, não tem jeito, a gente é humana também, né? Então a gente faz na hora da educação e percebendo depois é o que importa. Claro que sim, às vezes estou a escrever na página e sinto que estou a escrever também para mim, também estou a precisar de ler isto, porque eu próprio escrevo. É bom que aí a gente decora melhor quando escreve. Eu percebo isso também. É verdade. Exatamente. A Lívia fez uma pergunta aqui. O que o Montessori recomenda para quando uma criança não quer obedecer? Por exemplo, na hora de dormir. É hora de dormir e a criança não quer saber, quer continuar brincando. Ok. Olha, não falando desse exemplo específico, o que é que ajuda a nós termos uma criança que, no geral, é uma criança que obedece mais, criando poucos limites na vida dela? Quanto menos limites a criança tiver na vida dela, lá está, menos não pode, mais ela vai obedecer quando chegar o momento de obedecer. No caso do dormir, claro, quando chega o momento de acontecer alguma coisa, de ter que acontecer algo, tem mesmo que acontecer, como o dormir, tratamos a nossa criança com respeito e dizemos, agora é o momento de dormir. Se aí conseguimos dar duas opções, por exemplo, agora é hora de dormir, preferes ler este livro ou aquele antes de dormir? Focamos a mente da criança numa escolha qualquer. E o dormir já está implícito a seguir. Ela vai sentir que domina alguma parte do processo e é mais fácil levá-la a fazer alguma coisa. E é sermos consistentes. Temos aqui ele está literalmente a falar com uma cara. Essa parte é importante para ele. Desculpem. Eu tento manter-me focada. Quando algo tem que acontecer, demos esta escolha, continua a ser difícil,
Nós temos, agora é hora de dormir. A questão aqui se algo tem que acontecer, tem que acontecer. Temos que manter a nossa consistência e tornar os dias muito... para uma criança até aos 4 anos, quanto mais parecidos forem os dias uns aos outros, melhor. Portanto, tentar criar uma rotina em que a criança já sabe que àquela hora ela vai dormir. Ou que não àquela hora, melhor ainda. Uma criança que até aos 4 anos também não tem noção das horas, mas que já sabe que as coisas acontecem com uma sequência, que a seguir a jantar, vai tomar banho, e a seguir a tomar banho vai dormir. Esta consistência, para uma criança, principalmente até aos 4 anos, é importantíssima. Ela já sabe o que a espera. Isto ajuda no momento em que as coisas têm que acontecer. Ela já sabe que aquilo vai ter que acontecer. A partir daí, também mantemos consistência na nossa forma de atuação, sempre com respeito. Agora é o momento de dormir. Quer escolher esta história ou aquela. Se a criança não colaborar, dizemos, olha, então escolho eu. Vamos ler esta história. Se ela não quiser, tudo bem. Mas é o momento de dormir. Desculpa, vou apagar a luz. É o momento de dormir. Temos que ser firmes com respeito por aquelas coisas que nós sabemos que é importante que aconteça de uma determinada forma, porque há muita coisa na vida, quem sabe, somos nós. Nós é que sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Portanto, tem que acontecer de uma determinada maneira. Se ele ficar irritado, se ficar triste, nós temos que estar ali. Se ele quiser um abraço, naquele momento é hora de dormir. Agora, uma coisa que não ajuda entrar naquele esquema de só mais um livro, só mais um não sei o quê, quero ir buscar algo à sala. Não vamos entrar nesse esquema, porque não nos vai levar a lado nenhum e não vai dar à criança aquela ideia de consistência naquilo que nós dizemos. Há coisas que têm que acontecer da forma que têm que acontecer. A gente não pode esquecer que a gente ainda é o responsável, né? Ainda é o adulto. Então a gente, como você disse, a gente sabe o que é melhor e... Claro, exatamente. É só um jogo de cintura. E quanto à escola, né? Você comentou que o Vicente estava indo para a escola. Ele frequenta a escola montessoriana? Não. Há muito poucas escolas Montessori em Portugal, em Lisboa. Ele está, acho eu, ainda em lista de espera para uma já há uns anos. Que não aconteceu, não havia vagas. Agora também já não moramos perto dessa escola. Há muitas escolas em Portugal que se intitulam de inspiração Montessori. Não, conheço uma outra realidade, não sei exatamente se é Montessori que acontece lá dentro. O que é que nós optámos? Na falta de escolas Montessori puras, nós tentámos procurar uma escola que não tivesse necessidade de dizer que é Montessori. Portanto, entramos nas escolas e percebemos o que é que se passa lá dentro. O que é que se passa lá dentro, qual é que é a forma como abordam a criança, quais são os materiais que são disponibilizados para a criança, de que forma é que a criança própria se lhe é imposto. E diria que na primeira escolha de creche que fizemos para o Vicente, essa situação ao longo do tempo não nos agradou muito. A forma como a aprendizagem era conseguida, ou no fundo era imposta para um grupo e não individualmente. Aproveitando a nossa mudança de casa e de estilo de vida, deixámos a cidade e fomos para o campo, fomos muito mais exigentes na escolha do local para os nossos filhos frequentarem. Então, acabámos por escolher aquele sítio que não nos deixou dúvida nenhuma. Não é uma escola Montessori, mas aquilo que nós vemos acontecer lá dentro, os valores que têm, a forma como tratam as crianças, é Montessori. Alinha-se perfeitamente com os ideais Montessori. E isso é que é importante. O que é que se passa lá dentro e não como é que eles se chamam. Os pais da escola têm que estar bem alinhados mesmo, senão até confunde a criança. Metade do tempo é tratada de ser. Sim. E os educadores os donos dos colégios e das creches têm de perceber que não podemos só trabalhar para um grupo, que dentro de um grupo há crianças individuais, não é? Cada uma é diferente da outra, cada uma tem necessidades diferentes. Nós não podemos passar a vida a tratar crianças como tratamos
ovelhas, não é? Não são um rebanho. São um rebanho para algumas coisas e dá jeito, o efeito de grupo, mas quer dizer, os interesses de umas não são interesses de outras. Nós não podemos, a toda a hora, querer fazer atividades com todas, quer elas queiram, quer não queiram. Custa-me entender como é que especialistas em educação não entendem isto. Enfim. Há um longo caminho a percorrer em Portugal, nesse sentido. Há um longo caminho a percorrer, mesmo. Ó, estão pedindo para mostrar o Henrique, gente, o filhinho da frente. Tá ouvindo, só não tá vendo. Eu acho que ele está preso a dormir. Não quer dormir, não. Ele está cheio de sono. Uma outra dúvida. Eu escuto muito falar, na verdade, que crianças até 4 ou até 6 anos, elas não interagem ainda, ou não faz falta a interação, ou não querem partilhar os brinquedos, enfim. Como que é isso entre irmãos? No caso do Vicente com o Henrique, existe na metodologia uma forma de interação entre eles que vocês incentivem? Desculpa, não percebi esta última parte? Vocês têm alguma forma de fazer com que os irmãos interajam entre si? Que eles convivam? Ainda que não estejam na cidade? Sim. O que é que acontece no presente? O Henrique deixou de ser aquele bebê que está ali quieto e agora já quer brincar, agora já pega nos materiais que estão disponíveis pela casa, já faz gracinhas. Portanto, isto é um processo difícil para o Vicente, que até aqui estava tudo à disposição dele, ele está habituado a que as coisas se processem dessa forma, por exemplo, no colégio, mas em casa não estava habituado. Portanto, ele agora, não vou dizer partilha, nós não apoiamos a partilha em Montessori até principalmente aos 4 anos, mas o que é facto é que aquilo que está disponível em casa pode estar a ser usado por outra pessoa que não ele. É um processo que não é fácil. A forma de atuar para com ele é a forma que nós temos de atuar para com ele em qualquer contexto, que é aquilo que está na mão do irmão é o irmão que está a usar e ele espera pela vez dele, aquilo que está na mão dele é ele que está a usar e ele espera, e quem quiser usar espera pela sua vez. Tentamos sempre aplicar este princípio de respeitar o uso. Portanto, não há, nós não tentamos ter muito cuidado com o vocabulário e com tudo o que nos remeta para a posse. Nós não usamos muito o é meu, é teu. Na nossa casa não há grande posse. Existem as coisas e essas coisas são usadas por alguém. No momento em que estão a ser usadas por alguém, nós respeitamos o uso. Seja quem for, seja o amigo que vai a casa e que está a usar os carrinhos dele, claro, nós perguntamos se o amigo pode usar aquele carrinho lá de casa, se ele disser que sim, então usa. E enquanto está a usar, não é pelo facto de pertencer à casa do Vicente que o Vicente tem o direito de tirar da mão. Portanto, respeitamos o uso. Isso é o mais importante a reter. E isto serve também para o irmão. Claro, temos que estar sempre... É difícil para uma criança de 2 anos entender que uma criança de 7 meses pode tentar tirar algo da mão porque ele não entende, não é? Ele tem 7 meses. E como tal, é um trabalho que nós fazemos junto dele. Olha, o Vicente quer chegar e tirar algo da mão do Henrique. Nós temos, está na mão do Henrique. E o Vicente depois diz sempre, posso perguntar? E pergunta, Henrique, o mano pode usar? E nós temos que explicar, o Henrique não sabe responder ainda. Portanto, quando uma coisa estiver na mão do Henrique, espera um pouco até ele largar, ou então mostra-lhe outra coisa, se quiseres muito o que ele tem na mão, mostra-lhe outra coisa, e se ele decidir pela outra coisa, fica, e largar essa, fica com ela. Então, enquanto o Henrique não tiver o nível de consciência que o Vicente já tem, é um trabalho diário. E claro, isto gera momentos de tensão muitas vezes. Enfim, aquilo que nós temos de ter sempre presente é, mais importante do que o resultado deste momento é o princípio. Que princípio é que eu lhe estou a passar com esta ideia? É nisso que temos que nos focar. Portanto, respeitar o uso, respeitar o irmão e vice-versa.
Muito O interessante irmão essa também respeitar abordagem. ele. Muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso do, ok, é seu, mas você emprestou e tá na mão dele agora, né? Então vamos aguardar. Exato. E porque uma criança até aos 4 anos não consegue partilhar. Ela não consegue. Não consegue, não tem interesse. Ela não entende o que é partilhar. Eu lembro que em algumas creches fomenta-se muito o trabalhar a partilha. Isto aconteceu também onde o Vicente andava. Havia um dia em que levavam brinquedos de casa para aprenderem a partilhar uns com os outros. Isto aos olhos na abordagem Montessori é completamente errado. Não se leva mesmo nada de casa porque a criança não entende que vai ter que partilhar aquilo. Ela partilha porque o adulto diz para ela partilhar. E se partilha com agrado é porque vê que isso agrada ao adulto. Não é por ela, não é genuíno. A criança começa a ter vontade de partilhar, vontade mesmo, a partir dos 4 anos. É algo fisiológico, é algo que tem a ver com o desenvolvimento cerebral. Não é algo que nós trabalhemos, isto não se trabalha. Aquilo que a forma melhor que temos para lidar com isto é ensinar a criança a respeitar o uso da outra. Não é partilhar, não é empresta lá isto a ele porque ele também quer usar. Ele não entende. Ele está com aquilo na mão, ele quer aquilo. E quanto mais nós temos, empresta isso, mais ele quer aquilo. Portanto, se ele estiver habituado a que quando usa uma coisa, alguém vai respeitar o uso dessa coisa por parte dele, ele sabe perfeitamente também que quando outra criança estiver a usar uma coisa, ele tem que respeitar o uso. E se todas as crianças fizerem isto e não houver adultos melindrados pelo meio que se sintam fragilizados naquelas situações em que estão com amigos e o próprio filho não quer partilhar, se isto não nos fragilizar a nós, está tudo certo com as crianças. Se todas estiverem a ser educadas no mesmo sentido. Claro, a realidade é que nem todas são educadas no mesmo sentido. Claro que vão haver situações em que nós vamos estar perante outras crianças, filhas de outros pais, que têm outro tipo de conduta e que se calhar o nosso filho está com alguma coisa na mão e chegam e arrancam-lhe. E não vale a pena nós irmos lá dizer que ele está com aquilo na mão e tem que respeitar, porque outra criança não está habituada a respeitar. Se calhar está habituada a que lhe digam a toda a hora que tem que partilhar e não quer partilhar, portanto, quando apanha uma oportunidade de ter algo na mão, o que ela faz é tentar sacar essa coisa para a mão dela e ficar com ela, porque ali foi trabalhada à posse, não é? É isto. Não é fácil, mas se cada um fizer o seu trabalho e estivermos todos alinhados, é muito mais fácil viver em sociedade. É verdade. A gente está quase no limite aqui da nossa live, passou super rápido. Exato. Como a gente comentou, falta muita coisa ainda, tenho muita pergunta para você. Mas eu queria aproveitar esse espaço para convidar todo mundo que está aqui vendo a gente, para quem vê depois, que a gente vai deixar no feed também, para falar sobre o seu Instagram, porque eu vi que a partir dessa semana você vai colocar, acho que, alguns vídeos lá para tratar justamente dessas maiores dúvidas de Montessori, né? Então, sim, eu vou ser a primeira a estar lá acompanhando, mas sugiro que todo mundo faça o mesmo. Porque, como você disse, né? Quando todo mundo entende o método, percebe que ele é mais fácil. E que é muito melhor quando todo mundo entende o que está acontecendo ali com a criança, né? Então, visitem o Instagram lá, blog Mãe Montessori, porque vai ter muita coisa legal lá essa semana. Obrigada. E para a gente finalizar, para quem se interessa por esse método, admira o método, mas talvez não tenha estudado a fundo, qual dica você dá para que a pessoa comece, né? Não sabe por onde começar. Então, assim, qual que é o início que a pessoa tem que ter para começar a mudar aquilo dentro da sua casa? Se quiser mesmo mudar a sua perspectiva, mudar a sua forma de atuação, diria que o início é começar a preparar-se enquanto adulto. E não ir tanto àqueles livros mais práticos de Montessori, são super pertinentes, atenção, mas se calhar mais à frente. Vamos começar pelo princípio. O que é uma criança? O que é um bebê? Como é que uma criança se desenvolve? O que a ciência nos diz sobre isto? A partir daí, sabendo o que é um bebê, sabendo como funciona o cérebro de um bebê, preparando-nos para lidar com um bebê e com uma criança, aí sim começamos a perceber como é que organizamos tudo à volta
para chegar a ela. Se calhar, se começarmos a incidir sobre este assunto de saber como é que funciona o cérebro de uma criança, já nem precisamos tanto daqueles livros práticos de o que fazer com ela, porque ela vai nos dizer, é ela que nos diz. É incrível. Olha, eu tenho um exemplo muito próximo da Catarina que falei há bocado. É uma amiga nossa. Também tem um filho. E a Catarina, sem ter formação Montessori, apenas pela observação do filho que tem, por ser muito consciente na sua parentalidade, ela vive Montessori sem que lhe tenha que chamar isso. Ela faz exatamente o que nós fazemos, tão bem ou melhor o que nós fazemos em casa. Lida tão bem ou melhor do que nós com o próprio filho. E não é preciso chamar-lhe Montessori, não é preciso criar atividades Montessori a toda a hora, é preciso conhecer a criança e saber lidar com a criança e aceder ao que ela precisa, mais emocionalmente do que fisicamente. Tudo o resto depois vem por acréscimo, tudo bem, mas é preciso conhecer a criança. Há um livro da Silvana Quattrocchi Montanaro, que foi uma aluna da própria Maria Montessori. É um livro interessantíssimo que fala sobre o bebê, o que é um bebê, o cérebro da criança, do bebê até chegar à criança, que é o Understanding the Human Being. Eu aconselho este livro e eu acho que pode ser o início. Este livro pode ser o início de tudo. O que é um bebê? À luz da ciência, atenção. Não é mais uma teoria, não é mais um acho que... É o que a ciência nos diz. Eu acho que é um bom ponto de partida em termos bibliográficos. E os textos do Lar Montessori, do Gabriel Salomão, diria, são sempre preciosos também. Perfeito. Vou até depois colocar o nome do livro aqui nos comentários para todo mundo ter acesso mais fácil. Sim. Não é muito fácil de encontrar, não é? Não se encontra em livrarias com muita facilidade, mas online, penso até no site da Annie House, podemos encontrá-lo. É brilhante. Legal. Adorei falar com você. Obrigada de novo Obrigada. por ter aceitado o nosso convite. Vamos Obrigada também. Lives. Sim, e também no seguimento do Viver Montessori mais virado para a família, talvez haja novidades aqui deste lado para quem quiser aprofundar e quiser ter uma abordagem diferente com os seus filhos daqui em diante. Não posso falar ainda muito sobre o assunto, mas em breve vão haver novidades nesse sentido. Adorei, a gente vai ficar bem atento. Obrigada por dividir com a gente. Então, perguntaram, mas ele dormiu. Ai, que bonito. Acabamos na hora certa, então. Obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada. Obrigada por dividir com a gente um pouquinho da sua casa, do seu conhecimento. Muito obrigada também pelo convite, foi um prazer. Espero que tenhamos motivado mais pessoas a olharem de uma forma diferente para os seus filhos. Eu também. Quem não conhece, vale a pena ir atrás mesmo. Sim, sem dúvida. Um beijo, bom fim de semana. Beijinhos. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.